Feliz de ter a oportunidade, mais uma vez, de trazer a meditação da palavra. Eu tenho certeza que todos nós que viemos aqui, viemos sedentos para ouvir algo da parte de Deus, não é verdade? Amém? Amém. Louvar, nós já louvamos a Deus e agora nós vamos ouvir a voz dEle. Tenho certeza que Deus tem algo preparado para nós. Eu vou ler o texto, é um texto um pouquinho extenso, mas é porque pode ser que alguém não conheça, e eu não vou trazer uma palavra com um sermão que eu vou detalhar ponto a ponto, mas para você poder entender o contexto geral, eu prefiro ler todos os 14 versículos do capítulo 37 do livro de Ezequiel. Eu pedi para que o Caio colocasse aqui. Eu não sei se a versão que está aqui é a mesma que vai aparecer ali, mas então eu posso ler. Vamos ler ali. Você pode acompanhar comigo? A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo Espírito Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro entre eles, e pude ver que era um enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Eu achei que tivesse uma vírgula ali, mas não. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Quantos podem glorificar a Deus pela palavra? Irmãos, eu fiz questão de ler, como eu disse, porque eu precisava que você entendesse todo o contexto desse capítulo 37 de Ezequiel. Eu amo esse texto. Algumas vezes eu já ministrei sobre ele, e eu gostaria de uma forma para que nós tenhamos um conhecimento, assim, um entendimento da questão central dessa palavra, que Deus colocou no meu coração já faz alguns dias.
eu sempre digo aqui que a gente sempre fica na expectativa do pastor ligar e dizer, você prega amanhã? E a gente tem que estar sempre com alguma coisa alinhada com Deus. Porque palavras, irmãos, imagina, a gente tem muitas, né? Eu tenho talvez centenas de mensagens que ao longo da vida a gente vai pregando. Mas você quer trazer algo que seja algo que Deus quer falar com a igreja. E essa noite eu não tenho dúvida que Deus colocou no meu coração, vai falar com alguém ou com alguns aqui. Deus trouxe, e na minha oração durante esse dia, foi: Senhor, traz as pessoas que precisam ouvir essa palavra, porque eu sei que o Senhor quer falar, e quando o Senhor fala, algo acontece. E aí, Ezequiel 37, eu preciso dizer para você que ele retrata a condição de Israel como nação. Isso aqui é uma visão que Deus deu a Ezequiel. E essa visão retrata a forma como Israel se encontrava. Israel, como nação, eles estavam aprisionados, né? E para que a gente possa entender esse capítulo, eu gostaria de analisar, eu coloquei alguns pontos aqui, o que levou não só esse estado que ele está, mas o que levou Israel a esse estado que ele se encontrava nesse momento. Deus havia, eu pesquisando, eu observei que Deus havia feito promessas maravilhosas. Deus havia feito promessas grandiosas para Israel. Ora, Israel hoje, eu volto a dizer para você, ele estava como prisioneiro, um povo exilado, um povo que não tinha terra, não tinha nada, e eles estavam ali como escravos. E Deus havia feito promessas grandiosas. Eu coloquei aqui, Deus havia feito a promessa da terra. Você lembra que Deus disse assim, eu vou dar a vocês uma terra que emana leite e mel. Deus havia feito a promessa da identidade, que era um povo, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ele fez a promessa da continuidade. Sempre haveria descendência sobre Israel. Mas eu quero trazer para você, chamar a sua atenção, que essas promessas não condizem com o estado que Israel estava nesse momento. Israel era preso, eles eram presos, eles eram escravos, eles eram exilados, eles não tinham nada. E o povo estava vivendo aquilo que o povo estava vivendo nesse momento, no momento em que Deus deu essa palavra para Ezequiel, não condizia com as promessas não batiam. Então, a realidade de Israel era uma realidade completamente diferente. Eles estavam aqui, exilados em uma terra estrangeira, eles estavam escravos de um império inimigo, eles estavam sem rei, eles não tinham um templo, eles não tinham, conforme eu falei, uma identidade, eles espiritualmente estavam afastados de Deus, e emocionalmente eles estavam sem esperança. Será que você consegue agora fazer uma recapitulação de tudo que eu falei aqui e entender que esse povo estava vivendo o pior momento da sua vida? Ao ponto do capítulo 37, no versículo de número 11, ele diz assim: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança e nós estamos de todos exterminados. Para aquela nação, para aquele povo, nada mais poderia acontecer para mudar a situação deles. Eles estavam vivendo um tempo de completa derrota como nação, como povo. Eles viviam como escravos. E aqui eles dizem assim, nós não temos jeito. E aí, Israel já não se via, conforme eu falei aqui, Israel não se via como uma nação, já não se via como um povo escolhido, e acreditava que Deus havia desistido deles, porque nada acontecia. Eles estavam no cativeiro e nada acontecia. Para eles, a história deles havia acabado, havia sido exterminado. E eu gostaria que você entendesse que essa comparação dos ossos secos é algo muito enfatizado nesse texto.
A Bíblia diz que eis que eram muitos e eram sequíssimos. Entenda bem, não eram apenas ossos, eram muitos ossos e eram sequíssimos. Estavam mortos há muito tempo. Não era uma situação daquele momento, não era algo que estava acontecendo há pouco tempo. Era algo que já vinha se arrastando há algum tempo. Israel já não estava apenas em uma crise momentânea. Israel já estava há muito tempo sem esperança, sem nenhum tipo de expectativa para melhora. Eles já vinham, como se diz por aí, jogado a toalha. Eu acredito, irmãos, que diante dessa palavra e dessa história que eu li para você ter um entendimento completo do que ela quer dizer, acredito que nessa noite o Espírito Santo esteja falando com a gente aqui, coisas que um dia na nossa vida, elas também tiveram vida, mas hoje pode ser que essas coisas, algumas dessas coisas morreram. Os ossos secos representam toda a esperança frustrada e destruída de Israel. Eles já não tinham esperança nem expectativa. Eles não tinham mais lembrança. A lembrança que eles tinham era uma lembrança distante do que Deus havia feito. Não passavam de lembranças esquecidas. O que eles viviam eram coisas que eles preferiram sufocar, eles preferiram matar, eles preferiram não crer mais. Israel vivia um tempo em que os assuntos que às vezes nós hoje olhamos para a nossa vida, assuntos que nós temos, que nós sufocamos, Israel fazia o mesmo. E eu queria trazer isso para nós hoje. Talvez essa noite aqui exista alguém que entrou aqui e que durante algum tempo alimentou expectativas, esperanças, planos, projetos. Quem sabe há alguém aqui hoje que deixou morrer e hoje você olha para trás e são apenas ossos secos. Não há expectativa de nada. Você já não gosta nem mesmo de se lembrar. Talvez essa noite você esteja vivendo como os ossos secos, deixou secar o seu amor dentro da sua casa. Quem sabe alguém hoje aqui, essa noite, esteja passando por um momento de sequidão. O que tem acontecido com você são os ossos que têm se secado. Você não tem mais esperança em nada. O projeto que você tinha, você abandonou lá atrás. O sonho que você durante tanto tempo alimentou, hoje você não faz nem questão de lembrar, porque isso acaba gerando gatilhos em você. E você acha que, não tem mais jeito. Eu não vou conseguir. É melhor deixar quieto. É melhor não lembrar. Eu sei que o Espírito Santo, ele pode estar falando através da minha vida, mas eu tenho certeza que ele vai comunicar com você essa noite algo que você deixou esquecido no passado, que você abandonou. Talvez você tenha uma palavra de Deus. Talvez essa noite você já não se lembra mais das promessas que Deus tem na sua vida. Talvez você essa noite entrou aqui e disse: eu estou levando a minha vida, eu estou deixando a vida me levar. Mas na verdade você deixou para trás algumas coisas que Deus havia dado a você, que Deus havia concedido a você. E talvez você tenha deixado para trás sonhos importantes. Talvez, eu falei aqui, que talvez você como família, o seu amor pelo seu esposo, pela sua esposa, ele foi se esfriando, ele foi morrendo, e talvez hoje sejam ossos secos. Assim como era Israel. Israel estava vivendo um tempo de sequidão, um tempo afastado da presença de Deus. Eu falei que talvez você tenha gatilhos que te trazem tristeza, angústias, mágoas do passado, coisas que você não conseguiu superar.
sonhos que talvez você abandonou, mas que de vez em quando isso te incomoda. Eu vim essa noite dizer para você que, como os ossos secos do vale de Ezequiel 37, eles puderam ter uma vida, eles puderam ter uma transformação, eles puderam viver algo novo. Eu vim dizer para você essa noite que tudo isso que ficou para trás, que é importante para você, mas que você abandona lá atrás, Deus vai poder fazer reviver essa noite. Glória a Deus. Tantas coisas, pastor, já comecei um negócio que não deu certo. Eu me frustrei. Eu comecei todo animado na igreja. Eu esperava que logo iam me dar oportunidade para fazer algo importante na igreja. E eu me frustrei com isso. E isso que era uma expectativa se transformou em ossos secos. E eu queria que você buscasse na sua mente se há alguma coisa essa noite que você deixou morrer, que você deixou para trás e que você vem empurrando com a barriga, que você vem fazendo vista grossa, que você diz assim: eu não gosto nem de tocar nesse assunto. Quando alguém toca no assunto, isso gera para você tristeza, porque te reporta ao que ficou para trás. Ossos secos, eles não servem para nada, eles não vão servir para fazer nada. Talvez você diga: ah, pastor, porque ninguém olha para mim com expectativa, ninguém acredita que eu posso fazer. Pastor, talvez você diga: pastor, mas você está pregando uma mensagem para gente muito sensível. Mas existem pessoas assim, existem pessoas que são sensíveis, e está tudo bem. Se você é uma máquina, ok, mas há pessoas que são mais sensíveis, e elas também precisam ser cuidadas, serem amadas, serem entendidas, serem respeitadas. Se você tem uma personalidade forte, se você é aquele que não, nada me abala, mas existem pessoas que estão abaladas, estão entristecidas e se tornaram ossos secos, mas que hoje eu acredito que com essa palavra o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, e aquilo que são ossos secos vão se transformar num grande exército para transformar a sua vida. Tudo que pode ter acontecido com você, que você deixou para trás, que você não resolveu, que você não lutou, que você abriu mão, que você disse assim: não, vamos passar por cima disso, larga a mão disso, deixa isso para trás, vamos esquecer essa história, mas que de certa forma isso te incomoda. Você não é completo, você não é completa, isso mexe com você ainda, isso ainda faz você se entristecer, e o Espírito Santo sabe disso. Tudo que Israel tinha antigamente, havia carne, havia propósito, havia esperança, havia motivos, e tudo isso se transformou em ossos secos, em lembranças totalmente apagadas. E aí, irmãos, é que vem a virada de chave na nossa vida. Não importa se você hoje está vivendo momentos e lembranças de coisas que se transformaram em ossos secos. O que você precisa entender, e o que você precisa observar e dar valor, é o que a Bíblia diz. Então Deus faz uma pergunta ao profeta. Eu entendo que essa noite, não importa como você está, não importa o que você deixou para trás, o que se transformou em ossos secos e o que morreu na tua vida, a minha pergunta para você é a pergunta que Deus fez para Ezequiel: filho do homem, poderão viver esses ossos? Deus pergunta para você
essa noite, Deus não está perguntando quantos ossos são, que tipo de osso é, o que aconteceu com você. Você tem razão. Deus não está querendo saber se você tem ou não razão de estar vivendo, ou sentindo, ou passando por essa situação. Deus não está preocupado com isso. Deus só está preocupado com você, com essa pergunta que eu lhe fiz: poderão esses ossos secos reviver? Era a história de Israel e o poder de Deus. Não são opositores, estão em lados diferentes. Um lado, a nação destruída; do outro lado, o poderoso dizendo: vocês acham que essa situação que vocês têm pode ser revertida? Em olhos humanos, certamente não. Israel talvez dissesse o mesmo que alguns de vocês que estão aqui essa noite, ou alguém que possa me ouvir daqui a algum tempo pela internet, talvez diga: isso não tem mais jeito, pastor. É porque o senhor não sabe. O senhor não sabe o quanto isso doeu. Como é que isso demorou a morrer? E eu até prefiro que fique morto, porque eu não tenho expectativa que isso possa mudar, que a situação possa mudar. Talvez alguém diga assim: pastor, mas já passou tanto tempo. Porque hoje Deus veio tocar nisso, veio mexer nesse ponto. Por que Deus está me dando novamente uma esperança? Por que Ele está justamente me chamando a atenção para aquilo que ficou lá atrás? Aquilo doeu tanto, mas é importante para você. Talvez aqui, irmãos, tem alguém que o sonho dela era ser mãe, e o tempo foi passando, nada aconteceu, tantas expectativas, tantas esperanças, mas essa expectativa e essa esperança você preferiu sufocar, você preferiu matar, você deixou morrer. Deus está dizendo para você hoje: podem esses ossos reviver? Aquilo que está morto pode reviver? Qual é a resposta que você daria para o Senhor essa noite? O que você diria para Deus essa noite? Senhor, tu sabes? Senhor, sim, eu acredito. Senhor, eu espero que se cumpra a tua vontade. O que você vai dizer para o Senhor? Eu quero dizer para você uma coisa: enquanto você diz que acabou, Deus está te perguntando: poderão reviver esses ossos? Talvez você esteja dizendo: não, Deus, acabou, é o fim da história, é o fim da linha. Mas Deus está perguntando para você, e Deus está dizendo para você: poderão esses ossos reviver? Eu quero perguntar para cada um de vocês essa noite. Eu tenho certeza que eu falo para pessoas aqui que tinham altas expectativas, inclusive ministeriais, que ao longo dos anos foram se apagando, definhando, diminuindo, acabando, sendo morrendo, e hoje são apenas ossos. E é para você que eu pergunto essa noite: pode esses ossos reviver? Deus não está dizendo para você assim: ó, é melhor você enterra esses ossos. Talvez fosse até melhor: enterra esses ossos, só assim você não vai ver mais. Enterra esse sonho, enterra esse projeto, enterra essa expectativa, enterra. Mas Deus não está dizendo isso para você hoje. Deus, talvez você esteja achando que Deus está mandando você: faz o seguinte,
Ignora isso. Deixa isso de lado. Faz de conta que já passou. O tempo já passou, já não importa mais. Já não tem tanta valia. Já não vai fazer diferença. Talvez você esteja pensando que Deus esteja dizendo para você assim: aceita. Né? A gente tem até uma frase: aceita que dói menos. Aceita essa situação. Aceita o que tem acontecido. Aceita que você foi derrotado. Aceita que você foi destruído. Aceita. Deus não está falando isso para você. Sabe o que Deus está dizendo para você? A pergunta você já sabe. Deus está mandando você essa noite, quando Ele pergunta para você: podem esses ossos reviver? Qual é a sua resposta? Talvez você diga: Senhor, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Sabe o que Ele está te dizendo essa noite? Então, filho do homem, profetiza. Eu não sei se você entendeu. Eu vou voltar um pouquinho. Ele está dizendo para você: filho, a sua resposta, eu estou te perguntando algo que pode mudar. Ele está interessado em mudar essa situação. Deus está interessado em mudar o que você está vivendo, o que você deixou para trás. E Ele te pergunta: essa situação pode mudar? Certamente você vai dizer: sim, Senhor, pode mudar, claro que pode. E Ele imediatamente diz para você: então, meu filho, o que eu digo para você é: profetiza. A palavra que vai mudar essa situação está na tua boca, está com você. É você que vai mudar essa situação. Quando você profetizar, tudo vai mudar. Quando você profetizar, o céu vai se abrir, o mar vai se abrir. Deus não quer apenas que você tenha sentimentos. O que é isso, pastor? Eu vou te explicar. Deus não quer que você diga assim: eu sinto que pode mudar, eu sinto que Deus pode fazer, eu sinto que Deus é capaz de fazer. Deus quer te levantar como uma boca profética para a sua vida. Você vai dizer que as coisas vão mudar. Aquilo que está morto vai ressuscitar, vai voltar a ter vida. Glória a Deus. É isso. Eu tenho certeza que Deus essa noite não te trouxe aqui para apenas te lembrar das suas dores. Deus não te trouxe aqui para o pastor Joel trazer uma palavra que vai lembrar de coisas que ficaram para trás. Mas Deus te trouxe aqui para você falar com essa dor, para você profetizar sobre essa dor. O profeta foi levado a um nível que ele tinha que resolver aquela situação. É você que vai resolver. Eu posso fazer qualquer coisa, mas é você que vai profetizar. Sabe que a solução não está no profeta, a solução não está na irmã do círculo de oração, a solução está em você. É você que vai profetizar sobre os ossos secos, sobre aquilo que ficou para trás, sobre a esperança que foi levada embora, sobre a frustração que você carrega. Eu quero te incentivar hoje, aí onde você está sentado, onde você está, você comece a profetizar. Na sua mente você comece a profetizar sobre aqueles sonhos que foram frustrados. Eu aceitei. Eu não tive forças para lutar. Eu não vivi a promessa porque eu acabei deixando ela para trás. Eu te incentivo hoje a profetizar sobre aquele fracasso que você teve,
aquele momento que você foi vencido e que você tinha tantas expectativas, mas que se transformou simplesmente num fracasso. Que você hoje profetize sobre suas mágoas, sobre as suas decepções, e que você diga: não há lugar para isso na minha vida, não há lugar para isso no meu coração. Eu não fui chamado para ser um derrotado, eu fui chamado para ser um vencedor. Eu não fui chamado para estar embaixo, diz a palavra, eu fui chamado para estar em cima. Eu não fui chamado para ser cauda, eu fui chamado para ser cabeça. Eu não quero estar embaixo, eu quero subir, eu quero crescer, e isso depende de você profetizar. Deus disse para o profeta: profetiza. Glória a Deus. Ou você acha que Deus não poderia falar e tudo aquilo se transformar? Ou você não acha que Deus poderia, uma única palavra, ou até mesmo sem o ecoar da sua voz, mudar aquela situação? Ou você acha que Deus não pode mudar a sua situação apenas com uma palavra? Mas Ele está dizendo para você: profetiza. Aleluia. Ah, pastor, o senhor não sabe, é meu filho. Perdi meu filho. Não tenho mais esperança, não tenho mais expectativa nenhuma. Meu filho se entregou às drogas. Eu já falei para os irmãos aqui, eu tenho um único irmão, ele pregou aqui. Eu vi o meu irmão num estágio que ele não era mais ossos secos. Pastor, minha mãe cuidaram dele muito tempo. Não dava esperança, não tinha expectativa nenhuma. Eu cheguei a pensar numa madrugada que eu via minha mãe chorando na beira da cama dele, ele bêbado, e minha mãe dizendo, profetizando sobre a vida dele. O diabo quer que você diga assim, o diabo quer que você jogue a toalha, o diabo quer que você diga assim: eu não aguento mais, eu não vou lutar mais. Mas quando você disser assim: eu não vou fazer nada disso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou profetizar. Deus está esperando uma palavra sua. Deus está esperando você sair desse comodismo que você está. Deus está esperando você dizer, romper com esse silêncio. Deus está esperando você dizer assim: Deus, acabou. São ossos, são secos, são muitos, e há muito tempo, mas eu vou profetizar, de acordo com a tua palavra, eu vou profetizar. E se prepare, porque vai haver um reboliço. Não, eu vou repetir, porque você tem que dar pelo menos um amém. Se quando você profetizar, vai haver um reboliço, as coisas vão mudar, a situação vai mudar, aquilo que estava perdido vai ser achado, aquilo que estava destruído vai ser reconstruído, aquilo que você não queria ver mais, você vai buscar novamente. Aquele filho que estava nas trevas, entregue à cachaça, às drogas, você vai ver em cima de um altar, com um microfone na mão, profetizando sobre a vida de pessoas. A história não vai terminar assim. A sua história, a história daquele que veio ao conhecimento da verdade, que aceitou Jesus como Senhor, que é sua nação escolhida, não vai terminar assim. Você não pode aceitar. Talvez você esteja cômodo até hoje. Talvez você está vindo aqui para Oásis e está vivendo uma vida cômoda. Ninguém pode falar do passado. Ninguém pode tocar em algumas coisas, porque traz tristeza, traz frustração. Ah, pastor, não posso nem pensar porque eu começo a ter ansiedade. Quem sabe existem pessoas que estão vivendo trancadas dentro de um quarto porque morreu a sua esperança. Mas essa noite Deus está perguntando para você: Ele pode reviver? E se você disser para Ele: tu sabes, a tua vontade pode se cumprir,
Aleluia. Ouça o que ele diz para você. Profetize. Glória a Deus. Abra a tua boca e profetize. Glória a Deus. Dentro da tua casa. Não aceite, pastor, mas tudo está parecendo que o fim está perto. Não tem esperança mais nenhuma. Essa era a situação de Israel, irmão. Eles estavam presos. Eles não eram mais uma nação. Eles haviam sido divididos. Mas Deus pergunta para o profeta: será que essa situação pode mudar? A olhos humanos, o inimigo quer que você valorize o que você está passando hoje. Eu vim aqui dizer para você: valorize o que Deus está dizendo para você. Profetize. Glória a Deus. Chave. Profetize, pastor, o meu negócio está indo de mal a pior. Tem mais expectativa de que nada possa acontecer. O mercado, o Brasil, o país, o governo, está tudo indo a bancarrota, pastor. Deus está dizendo para você, lá no teu comércio, lá no teu trabalho: pastor, não estou vendendo nada. Não tenho expectativa de que esse mês eu vou bater a meta. Deus está dizendo para você: profetize. Profetize. Use a palavra. Use a autoridade do nome do Senhor Jesus e profetize. Profetize sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus filhos, sobre a sua igreja, sobre os seus irmãos. Profetize. Quando ele profetizou, você viu na leitura, quando ele profetizou, os ossos começaram a se juntar, as coisas vão começar a se encaixar. Aquilo que está tudo assim, sabe, uma bagunça, quando você começar a profetizar, as coisas vão começar a se juntar. O quebra-cabeça vai começar a ser formado novamente. E aí você vai ter uma leitura mais fácil, mais clara. E você vai começar a entender que aquilo que era destruição hoje é uma reconstrução. Os ossos começaram a se juntar. O que estava espalhado se alinhou. O que não tinha forma tomou corpo novamente. Eu sei que o Espírito Santo está comunicando com você. Isso vai voltar a ter corpo. O que foi destruído vai voltar a ter corpo. E não vai ser só corpo, não. Ele vai voltar a ter vida. Ele vai voltar a trazer alegria. Aquele homem que chegava bêbado de madrugada, que trouxe tanta tristeza para minha mãe, hoje ele tomou corpo. Hoje ele é um pregador da palavra, é um homem de Deus. Sabe por quê? Porque teve uma mulher que acreditou que enquanto ela profetizasse, a situação ia mudar. Essa situação da tua vida vai mudar quando você profetizar. Talvez você esteja dizendo: não, pastor, já desisti de tanta coisa. Eu tenho um negócio. Não estou falando isso aqui porque o Espírito Santo está me lembrando. Então isso vai para alguém aqui. Eu já desisti até da venda da minha casa. Eu já desisti. É um sonho que ficou para trás. Eu queria tanto num outro lugar, viver uma outra coisa. Deus está dizendo para você hoje: profetiza.
Profetiza, porque eu vou mudar essa situação. Eu vou transformar isso. Eu vou trazer de volta a esperança e você vai contar as maravilhas que eu fiz através daquilo que você profetizou. Deus está esperando você profetizar. Deus está esperando você sair desse marasmo. Deus está esperando você acreditar. E Ele te pergunta hoje: pode? Ele está te como é que é? Querendo te incentivar. Ele está tentando tirar de você a resposta para uma transformação. Você está pronto? Você está pronto? Não lembre das dificuldades. Eu quero lembrar você que para o povo era impossível voltar a ser nação. Eles eram escravos. Eles estavam há anos. Eram ossos sequíssimos. Muitos. Sequíssimos. Isso quer dizer muito tempo. Não importa o tempo. Ei, não importa o tempo. Não importa a tua idade hoje. Pode ser que Deus hoje esteja reativando algo que aconteceu há 30 anos atrás, mas Ele é poderoso. Se você profetizar, Ele vai fazer. Essa noite o Espírito Santo está chamando você. Se essa noite você consegue lembrar de um sonho que você enterrou, um projeto que você abandonou, uma promessa que você já não acredita mais, se você é uma dessas pessoas que carrega somente as mágoas, as tristezas, e tudo isso te paralisou, feche os seus olhos agora, por favor. Eu peço que você feche os seus olhos. Quando o profeta profetizou, aqueles ossos se transformaram em corpos e eles ficaram de pé. E ali começa a transformação de algo que estava morto e destruído e acabado. Eu vou repetir. Se existe na sua vida um sonho que foi enterrado, Espírito Santo, lembra para ele, lembra para ela. Se é um projeto que você abandonou porque você fracassou, se é uma promessa que você desacreditou, se tem uma mágoa que te paralisou e você sucumbiu, de olhos fechados, se você tem uma dessas situações, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Ninguém vai te ver, todos nós estamos de olhos fechados, mas fique de pé no seu lugar. Se você essa noite tem algo que você precisa resolver, se tem uma mágoa, uma tristeza, peço que você fique de pé. Não perca essa oportunidade, não. Não deixe que a vergonha tome conta de você. Não. Sabe por quê? Porque esse posicionamento que você está tendo de ficar de pé agora é um posicionamento que você vai ter diante de Deus. Você está dizendo para Deus: Deus, eu estou aqui, eu estou respondendo a tua pergunta, eu vou profetizar. E essa situação vai mudar.
seja curioso, querido. Fique de olhos fechados. Se há algo na sua vida que precisa ser reativado, se há algo que está morto, eu sei que o Espírito Santo vai falar com você. E não seja resistente. Talvez a sua relação familiar com seus pais morreu lá atrás. Talvez você não fale nem com a sua mãe, nem com o seu pai. Talvez você tenha tristezas, coisas lá de trás. Hoje, você vai profetizar sobre isso. E tudo isso vai se transformar num grande exército para a glória do nome do Senhor. Quando você profetizar, Deus vai soprar o fôlego de vida. Eu quero afirmar para você que o vale dos ossos não é o fim, não é o ponto final, não é onde tudo acaba. Pelo contrário, é onde tudo vai recomeçar. E quando você profetizar, você sabe o que é. Eu queria que você estendesse as suas mãos. Você que está de pé, eu queria que você estendesse as suas mãos. Essa noite, o Espírito Santo está gritando e dizendo para você: pode tudo isso reviver. E você, se colocando de pé, você está dizendo: eu acredito, Deus, eu creio, Senhor, que tudo isso pode reviver na minha vida. Eu creio. E agora o próximo passo é você profetizar. É você abrir a sua boca, é você abrir o seu coração, é você dizer: Deus, eu estou dando um ponto final a essa história, a esse tempo de tristeza e dor, angústia, tristeza, de mágoas. Isso tem tolhido o meu crescimento, isso tem parado o meu avanço. Mas hoje eu estou aqui, Deus, profetizando. Você está tendo a oportunidade de fazer isso agora, então faça. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e sua graça, venha avivar. Agora, irmão, não fique sentado. Sopra Espírito. Se você sabe que precisa hoje profetizar algo sobre a sua vida, não fique. Deus te trouxe a esse lugar para isso hoje, para que você possa profetizar. Com teu poder E o que está morto vai reviver isso. Não se preocupe com o que vão achar de você, o que vão pensar de você. Quando você fica de pé, você está dizendo para Ele: Senhor, eu acredito. Sobre o vale de ossos secos, Isso. faz um exército se levantar. Um exército vai se levantar. Sobre as feridas, O exército da paz, da alegria, da esperança. tratadas, Você vai fazer parte de algo que vai mudar a tua história. e Profetize. curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, Feridas não vem tratadas. restaurar. Era morte, mas você vai viver algo novo. Só um momentinho, Asa.
Fique de olhos fechados. Deixa eu te falar uma coisa. Isso não é um show. Isso não é um truque. Não. O que Deus trouxe na sua palavra foi uma visão para uma nação inteira, e que Ele deixa registrado na sua palavra para que hoje nós possamos viver isso. Eu gostaria de dizer para você: viva isso, profetize, dê fim, paralise, acabe, ponha um ponto final e passe a viver algo novo na sua vida. Passa a viver algo novo na sua história. Passa a viver isso. Eu estou vendo pessoas aqui com as suas mãos profetizando, abrindo a sua boca e profetizando. Você vai precisar abrir a sua boca e dizer: eu profetizo sobre esses ossos secos. E diga o que é o seu osso, o seu vale de ossos seco. E comece a ver. Comece a perceber que está havendo um reboliço na tua vida. As coisas vão se encaixar. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, que as coisas vão começar a dar certo, que as suas expectativas vão se transformar em realidade. Chega de viver aos trancos e barrancos. Chega. Aproveite, esse é o ano. 2026 é esse ano. Ei, casal, perdoe. Vocês dois precisam se perdoar. Ficou lá atrás e acabou morrendo, e acabou destruindo, acabou matando, e está vivendo assim, sabe? Não empurra. Hoje, lembre-se, lá de trás, vocês dois juntos profetizem uma mudança nesse casamento hoje, uma restauração nesse casamento hoje, uma mudança nesse casamento hoje. Vai ficar para trás e vai se levantar como um exército poderoso para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vou chamar o nosso pastor para fazer essa oração. Pastor, gostaria que o senhor, como o sacerdote dessa casa, como o profeta dessa casa, o senhor profetizasse sobre nossas vidas, o senhor usasse da sua autoridade espiritual sobre esses irmãos que estão de pé, porque esses aqui são aqueles que estão declarando que vão profetizar uma mudança, terão as suas vidas transformadas. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército. Nós confirmamos essa palavra profética. Declaramos vida, Senhor. Vida no lugar de ossos secos. Havia sequidão, nós declaramos vida, renovo, vitalidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, de ossos secos, em nome de Jesus. Faz um exército. Cada um, Senhor, que corajosamente se levantou, declarou renovação, que haja renovação de vida, de votos, de ânimos, em nome de Jesus, 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 nome que é sobre todo nome, em nome
nome de Jesus, nós declaramos renovo, força, vida, vitalidade. Em nome de Jesus. Sonhos ressuscitando. Comunhão ressuscitando, vida se renovando em cada família, em cada casa, em cada lar, em cada situação, negócios ressuscitando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como disse o profeta, eu profetizei conforme se me deu ordem, e houve um rebuliço, nós declaramos esse rebuliço acontecendo essa noite. Nas vidas, nas casas, nos relacionamentos, nos casais, nas famílias, nos negócios, nas finanças, nos estudos. Nós declaramos em nome de Jesus que cada osso se una ao seu osso, que haja religação, conexão, firmeza. Para a glória do nome de Jesus nós declaramos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga, eu recebo, eu tomo posse, eu declaro a novidade de Deus sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Dê um aplauso caloroso ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode ficar de pé? Todos ficarem de pé? Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor ministrou para você hoje, não perca a sua oportunidade, leve para casa. Nós somos comparados a rebanho. Tome essa palavra e como fazem como faz o gado, fique remoendo essa palavra, vá para casa pensando nela, durma pensando nela, que o Espírito Santo vai te ministrando, que decisão tomar, o que fazer, que passo eu dou, em nome de Jesus. Traz aqui, meu irmão, traz aqui. Vamos apresentar. Feche seus olhos. Deus, nós queremos te louvar e bendizer o teu santo e poderoso nome. O recado hoje foi bem claro, Senhor Deus, e nós entendemos, Pai querido, nós precisamos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, buscar em Ti a restauração de sonhos, Pai amado, buscar, Deus, o mover do Teu Espírito, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Pai querido, para que sonhos que ficaram para trás, Senhor Deus, eles venham, Senhor Deus, a serem restaurados por Ti, Pai querido, que o Teu Espírito Santo não nos deixe esquecer disso, Pai amado. Pai querido, quando nós estivermos dormindo, Senhor Deus, nesta madrugada, Tu venhas a nos acordar, Senhor Deus, para orarmos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, em busca, Senhor Deus, daquilo que ficou para trás, Pai, daquilo, ó Deus amado, que nós não pensávamos mais, daquilo, Senhor Deus, que como foi dito aqui, Senhor Deus, nós evitávamos até, Senhor Deus, ter contato. Que Tu possas, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, nos incomodar, fazer de nós guerreiros, Pai querido, de oração, na busca, Senhor Deus, daquilo que foi perdido, Pai querido. Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado por esta palavra que Tu colocaste no coração do Teu servo, Pai querido. Nós apresentamos aqui agora, Senhor Deus, nome de pessoas, Pai amado, que um dia trilharam os Teus caminhos, nomes de pessoas, ó Deus amado, que um dia estiveram do Teu lado, nome de pessoas, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que um dia, Senhor Deus, falaram com suas próprias bocas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, mas por algum motivo, Senhor Deus, que agora, Senhor Deus, não vem ao caso, Pai amado, elas deixaram, Senhor Deus, o caminho, elas saíram da Tua presença, e hoje, ó Deus amado, elas vivem uma vida, Senhor Deus, distante daquilo que Tu tens para elas. Senhor Deus, nós lhes apresentamos essas pessoas e todos aqueles que virão, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, nesta caixa, todos aqueles que terão os seus nomes colocados aqui, nós apresentamos a Ti, Pai querido, para que sejam quebradas as cadeias, Pai querido, para que os ferrolhos sejam destruídos, para que, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, o domínio do mal, o domínio satânico, Senhor Deus, seja destituído pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que elas estejam aqui, para ouvir a Tua palavra, para ouvir Tu falando, para ouvir Tu libertando, para ver, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que Tu, Senhor Deus, as está esperando. Tu
não abandonaste, Tu não deixastes elas, Senhor amado. O que elas precisam, Senhor Deus, é deste momento que Tu estás preparando para que elas estejam de volta, Senhor Deus, à Tua presença. Nós apresentamos essas pessoas a Ti, crendo, Senhor Deus, no Teu mover nesses dias, Pai querido. Corações serão abalados, Pai querido. Mentes serão transformadas, Senhor Deus. Desejos de estarem contigo, Senhor Deus, nascerão no coração dessas pessoas, Pai querido. E nós cremos, Pai querido, na grande festa que Tu irás fazer aqui no dia 8. Leva-nos debaixo da Tua santa paz, guarda-nos, protege-nos, livra-nos de todo o mal, Senhor Deus, para que nós possamos estar, Senhor Deus, durante esses dias buscando a Tua presença e no domingo estarmos aqui para Te louvar e bendizer o Teu santo e poderoso nome. Te damos graças em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.